Bom dia, pessoal. Boa noite. Você que me acompanha nas aulas de geografia, nós estamos trabalhando sobre a geologia e geomorfologia, desde a formação do nosso planeta, das estruturas internas, das camadas que compõem o nosso planeta. Ah, Também falamos sobre os movimentos de placa tectônica que fragmentam a crosta continental e causa, no caso aí, a expansão de placas tectônicas, a separação de continentes, né? Nós estávamos falando também, abordando sobre a deriva continental devido ao movimento de convecção do manto magmático, né? Que é o manto magmático superior, que está no estado líquido pastoso, que é a rocha fundida, né? Rocha derretida, e devido às altíssimas temperaturas, esse movimento de convecção proporcionou a fissura, a fragmentação da crosta terrestre em grandes placas, que nós denominamos de placas tectônicas, e daí foi responsável para a formação dos continentes, dos principais blocos continentais. E nós vínhamos acompanhando desde a Pangeia, que é a única massa continental que havia 250 milhões de anos atrás, teorias, tá? E depois, com a fragmentação das placas tectônicas, começa a haver a separação em blocos continentais, e em 200 milhões de anos começa então a formação do Gondwana, Laurásia, e aí 165 milhões de anos a separação da Índia, da Antártida, que estava entre a Antártida e a África, e vai em direção à Ásia, a separação da Austrália da Antártida, a separação da África, da América do Sul, até formar os continentes que nós estamos acostumados. Depois nós vimos esses continentes, como ficou à disposição deles, né, que nós já bem conhecemos. São 6 continentes existentes no planeta: América, Ásia, África, Europa, Oceania e Antártida. São esses 6 continentes existentes no planeta Terra. E o que define um continente? Um continente é definido por ser uma grande extensão de terra, de terras emersas, ou seja, que está acima do nível do mar, que não esteja coberta por nenhum tipo de água. Terras emersas, terras firmes, né? Terras emersas, cercado por águas oceânicas. Então os continentes são separados por oceanos. Isso leva-nos também a entender: se existem terras emersas, então existem as terras submersas, as terras que estão cobertas por águas marítimas, águas oceânicas. Vamos falar sobre o oceano, né? Então hoje nós vamos falar sobre o assoalho, a superfície terrestre submersa, o assoalho oceânico, que é a geomorfologia marinha. Quando falamos de geomorfologia, pessoal, nós estamos falando de forma do relevo, tá? O estudo da geomorfologia é o estudo das formas do relevo. Olha aqui, vamos lá. Eu peguei esse exemplo baseado no livro Contextos e Redes, da Editora Moderna, Geografia, Contextos e Redes, Editora Moderna, volume 1, Ensino Médio. Esse livro foi escrito por Ângela Corrêa da Silva, Nelson Bassic Olic e Rui Lozano. Livro da Editora Moderna, Geografia, Contextos e Redes. Na página 120 tem lá uma questão que caiu no vestibular de 2014 na PUC do Rio de Janeiro, e a questão era a escolher a alternativa que indicava corretamente as formas de relevo, cada unidade aqui. Essa era a questão. Aí você fala, mas geografia é simples, né? Pra mim era simples, tá, pessoal? Tem gente, quanto que eu encontro de gente na rua, eu falo, nossa, geografia é uma matéria difícil, né? Eu É claro, a gente já nasce, parece que predestinado para algumas coisas. Beleza, vamos lá. Primeira parte da unidade, primeira parte que nós precisamos entender da geomorfologia marinha, tá? Isso aqui é aula de geomorfologia marinha, oceânica. Ou seja, geomorfologia
é forma dos relevos, tá, pessoal? Geomorfologia é estudo das formas do relevo. Essa primeira parte aqui, ó, que vocês estão vendo aqui no canto, tá? É a parte de menor profundidade da geomorfologia marinha. É o que nós chamamos de plataforma. Plataforma continental. Ou seja, é daqui que você parte para o continente, apesar de estar submerso, apesar que aqui está tudo inundado pela água. Isso aqui nós chamamos de plataforma continental. Tranquilo? É a parte de menor profundidade. Em seguida aqui, seguindo aqui, nós temos o talude. Não sei se vocês conseguem visualizar o talude. Tá vendo o talude? Se aqui é a plataforma continental, aqui é o talude. O talude é como se fosse uma área, é uma queda abrupta. Você sai da plataforma continental e de repente tem um paredão, tipo uma encosta de morro. É nesse talude onde tem a maior quantidade de sedimentos orgânicos, matéria orgânica vegetal e animal, que proporcionou e condicionou a formação das reservas de petróleo. Então, quando falamos de combustíveis fósseis, falamos aqui de fósseis que foram confinados nos taludes, nessas áreas. É nessas áreas que as plataformas de extração de petróleo, falando plataforma continental não, tá? Eu estou falando que aqui no talude, que as plataformas de extração de petróleo, os navios colocam as plataformas aqui para extrair petróleo nessa região do oceano. Por isso que é distante do litoral, porque eles chegam nos taludes para fazer a extração de petróleo. É nessa região aqui, muito rico em petróleo, beleza? Ou seja, recebe constantes sedimentos. Não só recebeu há milhões de anos atrás, mas ainda recebe até hoje, porque a onda do mar, a água, imagina todo sedimento que é levado para dentro das águas do oceano, e tudo isso sendo carregado para as áreas mais profundas do oceano, e quando chega aqui, há uma queda abrupta. Então imagina a quantidade de sedimentos que caem nessa região. Então é o que nós chamamos de região de talude, né? Tranquilo? Eu vou apagar, senão vai ficar muito grande aí. Você já percebeu que é talude, então vamos continuar aqui, senão vai ficar muito grande, pouco espaço, eu preciso apagar. Aqui nós temos as ilhas vulcânicas. Vamos entender o que essas ilhas vulcânicas. Através do magma que extravasa, né? Extravasa! Libere e joga tudo! Bom, as ilhas vulcânicas, à medida que tem novas erupções vulcânicas, o que acontece? Vai formando rochas. Ocorre uma erupção vulcânica e a erupção vulcânica está ocorrendo aqui, né? Algo mais natural. O que vai acontecer é algo muito óbvio. A cada erupção vulcânica, uma nova camada de rocha se forma. E quanto mais ativo for esse vulcão, a probabilidade desse vulcão se transformar numa ilha, futura ilha emersa, uma terra emersa que vai ser uma ilha e ser ocupada e povoada até, é muito grande. Por exemplo, a Islândia hoje a Islândia é um país, né? Mas a ilha da Islândia é fruto de uma erupção vulcânica. As Ilhas Havaianas, erupções vulcânicas também, tá? Então nós temos aqui ilhas vulcânicas. Muito comum ilhas vulcânicas na geomorfologia marinha. Vamos seguir aqui. Nesse caso, nós temos a dorsal. A dorsal meso-oceânica. Vou apagar as ilhas vulcânicas, porque falei, o espaço é pequeno. Vai lá. A dorsal meso-oceânica. A dorsal meso-oceânica nada mais e nada menos é do que cordilheiras.
cordilheiras no meio do oceano, cadeias de montanhas. Né? No continente nós falamos cadeias de montanhas ou cordilheiras, Cordilheira dos Andes, Cordilheira do Himalaia. Aqui nós atribuímos nomes como dorsal do Meso-Oceano Atlântico, dorsal do Meso-Oceano Pacífico e chamamos de dorsal. É a mesma coisa que cadeias de montanhas. Entendeu, pessoal? O que é uma dorsal? São aqui, de novo, lembra daquela aulinha quando falamos com a ascensão do manto magmático, devido ao movimento ascendente do manto magmático, da astenosfera que rompe a crosta terrestre e acaba gerando a separação das placas tectônicas, né? Uma placa vai para cá e outra segue para outro sentido, formando então placas tectônicas divergentes que se separam, se afastam, e no caso, a cada erupção vulcânica, naturalmente, vai formando rochas, cristalizando rochas, e vai formando essas cadeias de montanhas. Tá? Também, no meio dessas cadeias de montanhas, né, no meio dessas erupções vulcânicas, forma algo parecido como um vale. Há um termo que usa para isso na geomorfologia, que se dá o nome de Rift Valley, tá? Você que está lá com o livro, se você quiser abrir na página 110, tá? Você pode encontrar o Rift Valley Você encontra o Rift Valley, um tipo de... É como se fosse uma fenda. São fendas, rift, em inglês é fenda, né? Ou fissura. São fendas e fissuras que tem no relevo. No caso aqui nós chamamos de dorsal. Se você vê isso no continente, em superfície terrestre continental, e nós chamamos isso de Rift Valley, onde são fendas que formam vales, fissuras, vales formados por fissuras. Que esse mesmo tipo de afastamento de placas tectônicas também pode ocorrer em parte continental emersa. É o que acontece hoje no continente africano. Tá? Há uma probabilidade, os geólogos entendem que no futuro a Somália, uma parte da Somália vai se separar do continente africano. Então há uma expansão do continente africano, uma parte da África que ainda não foi separada. Tá? Então há isso aqui que eu estou te mostrando, existe esse mesmo fenômeno na superfície continental. Aqui está embaixo do oceano, isso aqui é comum, que é o que nós chamamos de dorsal meso-oceânica. Tá? E temos esse mesmo tipo de fenômeno geológico no continente, que nós chamamos de Rift Valley. Eu vou, para não dizer que eu não coloquei, no continente isso chama-se Rift Valley. É um nome em inglês. Vale de Fendas. Vale de Fendas. Isso no continente, tá? Isso é no continente. Tá para cotinete. Continente. Eu quis escrever continente. Tá muito apertado aqui. Bom. Seguindo, nós falamos então da dorsal meso-oceânica, e para finalizar nós temos as fendas. Nós temos as fendas, também conhecido como zona de subducção, que é o encontro de placas tectônicas, que é o choque dessas placas tectônicas. No Japão, nós temos um caso no meio do Oceano Pacífico, próximo ao arquipélago do Japão. Por que arquipélago do Japão? Porque o Japão é um conjunto de ilhas, né, pessoal? Por isso, arquipélago. Então, lá no Oceano Pacífico, aqui a plataforma continental, tá bem próximo ao Japão, nós temos aqui esse choque de placas, né? Essa colisão de placas, e essa parte aqui nós chamamos de
fenda ou fossa marinha. Vamos apagar para não confundir de novo. Se você foi anotando, beleza, parabéns. E aqui nós damos o nome, atribuímos o nome de fossa marinha. A fossa das Ilhas Marianas é a fossa mais profunda, é o lugar mais profundo do oceano, se chama Fossa das Ilhas Marianas, tá? É o lugar mais profundo do planeta em relação a terras submersas, ou seja, não falando de crosta terrestre, abaixo da crosta, mas que está na superfície da crosta, coberto pelas águas oceânicas. O ponto mais profundo é a Fossa das Ilhas Marianas. Entenderam aí, pessoal, o que é cada um? Então, retomando, eu já apaguei por causa do espaço. Aqui, plataforma continental, talude, ilhas vulcânicas muito comum nos oceanos, mesodorsal oceânica. Se for no continente, esse fenômeno aqui nós chamamos de Rift Valley ou Vale de Fendas, Vale de Fissuras. Continente africano, isso é comum no continente africano, numa parte da África. Nós vamos retomar isso quando falarmos de geomorfologia continental. E por fim, a fossa marinha. Tranquilo? Essa é as características de um relevo marinho, de uma geomorfologia no fundo do oceano. Aqui, perguntinha básica, aonde podemos extrair petróleo aqui? Qual que é o lugar com mais probabilidade de extrair petróleo? Aqui, ó, talude, onde recebe sedimentos. Aqui é onde vai ter rochas sedimentares e aqui é onde vai ter a maior chance de fazer a extração de petróleo, beleza? Aqui formações de ilhas vulcânicas, aqui são rochas cristalinas, rochas magmáticas, aqui não tem nada de sedimentar. Aqui também é a mesma coisa, tudo cristalino e sedimentar. Aqui também, o único cristalino e metamórfico, magmático. Tudo isso aqui é cristalino, rochas cristalinas magmáticas. A única aqui sedimentar é aqui, ó, nos taludes, aonde eu posso encontrar fósseis e ali, no caso, encontrar petróleo, tá? Isso nós vamos estudar na parte de estruturas rochosas, tá? Quando falamos de estruturas cristalinas, estruturas de dobramentos modernos e bacias sedimentares. Aí a gente começa a entender as formações rochosas que há no planeta, e aí a gente tem que classificar as rochas em 3 tipos de rochas: a rocha magmática, rocha metamórfica e rocha sedimentar. É claro que essas são as 3 classes principais, e quando eu começo a aprofundar o estudo melhor dessas rochas, aí eu começo a entender que existe a rocha magmática intrusiva, que são chamadas de rochas plutônicas, as rochas magmáticas extrusivas, que são as rochas que vão contribuir muito para a formação de solo. Nós temos as rochas sedimentares de origem magmática, nós temos rochas sedimentares de origem metamórfica, nós temos rochas metamórficas que a sua formação anterior era sedimentar, nós temos rochas magmática que foi metamorfizada, nós temos rochas metamórficas que foram metamorfizadas. Cara, o que não falta é tipos e inúmeras formações rochosas nesse planeta, e por isso que existe uma ciência, uma área específica que é totalmente separada da geografia, que é a geologia, que estuda só rochas e minérios. Aí é uma outra parte aí, a gente ensina o básico, A geologia é um campo extenso, para quem gosta, vai fundo. E eu fico por aqui, tá? Terminando aqui no fundo do oceano, na minha lousa, no fundo do mar. Um forte abraço para vocês e fiquem com Deus.